Bom, a gente parou então no item mal e o remédio, é isso? Elsa, você chegou a anotar o parágrafo que a gente parou? Ixi, não anotei, desculpa. Porque eu anotei, mas é como tem outras anotações por cima, eu fiquei meio na dúvida se é dessa aula ou se é de uma aula anterior. Não, acho que é esse mesmo, o mal e o remédio. Isso, e aí a gente parou então no segundo parágrafo, ou melhor, no primeiro parágrafo da página 63, é isso? É isso mesmo. Tá bom. Então, só para a Na gente... verdade, eu acho que ficou assim, a gente parou Uhum. no último parágrafo do 18. E a gente vai começar o 19, né, que é o mal e o remédio. Ah, legal. Então tá É certo. isso. Tá bom. Então, só para a gente dar continuidade, como a gente sempre faz no início das aulas, para a gente recordar e para a gente manter a mesma linha de raciocínio. Então, a gente está estudando as bem-aventuranças, certo? As bem-aventuranças elas estão no Sermão do Monte, né? O sermão que Jesus proferiu subindo o monte, e lá ele conta todas as bem-aventuranças, né? E aí a gente entende o porquê do bem-aventurado, a diferença, né, de você sofrer, né, e de você ser bem-aventurado por sofrer. Porque o bem-aventurado se refere à condição de entendimento. Então, quer dizer que não basta só você sofrer, mas que você tenha entendimento do seu sofrimento. E aí todas as prerrogativas que a gente já falou, né? A questão de entender que há uma justiça nas nossas aflições, não é? Então, quer dizer, há uma causa justa, uma causa divina nas nossas aflições, que nada é aleatório e que nós não sofremos, né? Que nós não somos vítimas. Que na verdade tudo isso pertence a uma grande lei, uma lei maior, né? A lei de retorno, a lei de amor, a lei de caridade, né? Porque até mesmo essas nossas aflições, elas fazem parte da lei de caridade, estão atreladas à lei de progresso, né? Porque somente através dessas aflições, infelizmente, é que nós conseguimos sair da inércia, né? E conseguimos nos movimentar em direção ao progresso. Então, a aflição é também uma forma de caridade para nós, né? É uma forma de nos ajudar a evoluir. Então, as causas das nossas aflições, elas são justas, né? Há um motivo para nós sofrermos. E, primeiramente, a gente só sofre pelas nossas imperfeições, por sermos ainda espíritos imperfeitos, não é? Que nós ainda não entendemos o porquê do sofrimento. E aí, por isso que nós sofremos. E nós sempre tendemos a colocar a culpa das nossas aflições em outras pessoas, em outras coisas. Deixamos, né, de ser humildes para reconhecer que provavelmente ou certamente nós somos os únicos responsáveis por essa nossa aflição, né? Então, ele começa lá no início dizendo que é a justiça nas aflições, né? E aí depois ele fala das causas atuais. Então, ele vai explicar que as nossas causas, que a causa das nossas aflições, elas podem estar relacionadas com o presente, né? Ou seja, com essa nossa atual encarnação, podem também estar relacionadas a uma encarnação passada ou encarnações anteriores ainda, né? Não necessariamente a encarnação passada, né? Então, a gente tem aqui a causa atual da aflição e temos depois, ele vai falar das causas anteriores. Quando a gente fala de causas atuais, é uma coisa muito importante que ele fala aqui, que a gente deve gravar, que é no sentido que ele fala assim, ó, remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que basta que a gente olhe a nossa conduta, a nossa forma de olhar o mundo, de tratar as pessoas e de viver, que nós vamos poder também responder às nossas aflições, né? Ou seja, se nós somos pessoas violentas, né? Presas ainda a algumas más tendências, alguns vícios, né? Tanto de comportamento, enfim. Se a gente olhar a nossa vida, muitas das nossas aflições ali vão ser respondidas. Então, essa é a causa atual das aflições. São as nossas más tendências, nossa forma de agir perante o mundo, que nos causam dor. Então, essa causa atual fica um pouco mais fácil da gente entender. Agora, a gente indagou, né, em muitas das aulas, como que a gente pode entender, por exemplo, uma criança que ela vem ao mundo já com algum mal, alguma doença, e ela morre dessa doença, né? Então ela vem desencarnar por conta dessa doença. Ou seja,
qual é a causa atual dessa aflição, né? Essa criança que acabou de chegar, qual foi a causa, né? O que fez? Então a gente vai ter que remontar a outra causa, já que a gente não acha uma resposta numa causa atual. E aí a gente vai então para as causas anteriores. Lembrando também que no início ele vai falar que todas as máximas do Cristo, se a gente não ali considerar a questão da reencarnação, as máximas do Cristo ficam um tanto sem efeito, né? Porque ele sempre coloca, por exemplo, a questão da justiça ou a questão do consolo no futuro. Ora, então que futuro é esse? Né? Vai ser o futuro quando nós desencarnarmos? Então, como que vai ser esse consolo? Como é que vai ser se é no futuro? Então, se a gente não considerar a reencarnação, as máximas do Cristo, elas ficam sem efeito, né, propriamente dito. Bom, então, se as nossas aflições são justas, elas podem ter a sua causa no presente ou no passado, tá? E aí depois ele vem falar para a gente da questão do esquecimento do passado. Ora, se nós estamos então reencarnando, por que nós não lembramos do nosso passado? Se as nossas aflições estão no passado, por que nós não lembramos dessas aflições para tentar resolver agora, né? E aí ele vai discorrendo lá e explicando para a gente o caos que seria se nós nos lembrássemos da nossa encarnação, né, encarnação anterior, por exemplo. Tudo bem, Liz? Então, o caos que seria se nós nos lembrássemos da nossa encarnação passada, se nós pudéssemos ali reconhecer num pai, numa mãe, o algoz de outrora, né? Ou seja, aquela pessoa que na vida anterior tirou a nossa vida, agora ali na encarnação é a nossa mãe, é o nosso pai. Olha o caos que isso seria, não é? Entre outras coisas, nós estamos falando de muitas outras pessoas com quem a gente tem convivência. E certamente que ao longo dessas encarnações todas, nós, com certeza, encontramos, né, ou adquirimos muitos devedores, né? Nós fizemos muitas dívidas nesse caminho. Então, certamente que nessa encarnação nós iremos encontrar com outras pessoas. Às vezes até aquela pessoa que te atende mal no balcão da padaria, por exemplo, de repente tem um porquê dela te tratar mal, né? Enfim, ele explica que o véu do esquecimento é necessário para facilitar os nossos reajustes, né? Para que seja mais fácil a gente realmente esquecer o passado e reatar os laços do amor. Porque a reencarnação, todas elas, o intuito de toda a encarnação é que o nosso amor, né, que a nossa relação de amor com todos nós, se estreite, né, ao ponto de que a gente ame incondicionalmente um ao outro, como Jesus falou que deveríamos nos amar, certo? Então, todas as nossas encarnações, ela tem esse intuito. Então, às vezes nós viemos aqui para reajustes, para selar de vez, né, o esquecimento do erro do passado, né, de algum erro do passado. Então, ele fala dessa questão do véu do esquecimento, por que a gente não tem, ou melhor, por que a gente vem com o véu do esquecimento, e explica também que, embora a gente não lembre das coisas do passado, nós temos sempre intuição. A nossa intuição sempre vai nos dizer, ou pelo menos vai deixar ali mais ou menos no jeito para a gente entender o que está acontecendo com a gente, né? O porquê de estarmos passando por aquilo, ou qual que é a nossa conduta. E se nós observarmos também a nossa forma de agir atualmente diante de um problema, a gente vai poder entender o porquê que esse problema é recorrente na nossa vida. É o que a gente fala sempre, ou melhor, eu falo sempre, né? Que muda-se os atores, o cenário, o figurino, mas o enredo ainda é o mesmo, né? Ou seja, alguns problemas são recorrentes na nossa vida, eles sempre aparecem, às vezes através de pessoas diferentes, às vezes vem numa mãe, vem num pai, mas as situações são sempre as mesmas. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a lidar com aquela situação da maneira correta. Então, e mesmo quando nós aprendermos a lidar com essa situação, né, com esse problema da maneira certa, ele ainda há de se repetir umas outras vezes, porque aqui é uma escola. É aqui que nós estamos colocando em prova tudo aquilo que nós adquirimos durante as nossas existências, tudo aquilo que nós nos preparamos e aprendemos na erraticidade. Então, tudo isso a gente vai colocar em prática aqui nessa encarnação, tá? Então, ele explica o porquê do véu do esquecimento. E depois ele vai falar sobre o motivo de resignação, que a gente entenda a questão da resignação, que não é você abaixar a cabeça
né? E seguir em frente e querendo dessa forma aceitar as coisas, né? Só que no fundo você está murmurando, você está maldizendo a Deus, você está colocando em outras pessoas a culpa, né? Então ele vai explicar o porquê da resignação. E aí a questão da resignação está intimamente ligada à bem-aventurança, porque nós só seremos bem-aventurados quando nós tivermos resignação, porque aí sim nós vamos estar passando pelas aflições de maneira correta, né? Primeiro, que a gente vai estar deixando realmente para o Pai, né, para que Ele faça as coisas, para que seja feita da vontade dele. Né? Então, tudo que acontecer conosco, nós vamos passar da melhor forma possível, com responsabilidade, com seriedade, né? Sempre nos mantendo serenos, né? Não nos revoltando. É assim que deveremos passar com resignação. E aí depois ele fala também sobre a questão do suicídio e da loucura, né? Porque, afinal, grandes aflições levam o ser humano, levam nós espíritos a grandes atitudes extremas, né? Porque, na verdade, nós queremos nos livrar da dor e nós não sabemos ainda como lidar com ela. E nós tentamos nos livrar, já que não sabemos lidar, não sabemos conviver com ela, nós então tentamos nos livrar dessa dor. E aí, então, que infelizmente as pessoas pensam no suicídio e chegam até mesmo a cometer o ato. É muito triste, é muito difícil, mas é compreensível, né? Mas a gente tem que ter sempre esse olhar para com as pessoas que têm esse pensamento, né? De ter empatia, né? De identificar ali que realmente nem todas as pessoas sabem lidar com os problemas. E algumas pessoas tendem sempre a correr e fugir dos problemas. Foi assim que ela acabou aprendendo na vida. Só que para algumas coisas não há como fugir dessa forma. E fica sempre bem claro que quando a gente comete o ato do suicídio, além das dores que nós já carregamos, que foram responsáveis pelo cometimento do ato, nós vamos ainda adquirir uma nova dor, um novo problema, que vai ser esse abreviamento da nossa encarnação, né? Ou seja, não era para a gente ter partido e a gente então tirou a nossa própria vida, enfim, adquirindo uma dívida aí muito grande para ser quitada, né? E aí depois ele vem aqui com as instruções dos espíritos, né? E foi quando a gente começou a ler já na semana passada e a gente terminou depois também o item 18. E ele vem falar do bem e mal sofrer, né? Qual que é a forma correta? O bem sofrer, como que se bem sofre, se é que pode se dizer assim, né? Mas e qual que é o jeito errado, né? Como a gente sofre sem necessidade, porque o sofrimento, como eu falei, é inerente, ou ele é um reflexo da nossa imperfeição. E quanto mais imperfeitos, mais nós iremos sofrer. Por quê? Porque nós iremos colocar mais dor, mais peso num sofrimento, no aprendizado, que ele por si só já era o sofrimento. Mas nós, com as nossas más tendências, nossas imperfeições, nosso orgulho, nós ali acrescentamos um peso desnecessário àquele aprendizado. E por isso que acabamos sofrendo mais. Então, ele vem dizer aqui, também complementando a questão da resignação. Tá bom? Então, nós vamos ler agora o mal e o remédio. Mas antes disso, eu queria ver com vocês se tudo isso, diante de tudo isso que eu falei, né, do que a gente já leu até agora, se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma colocação, se alguém quer comentar alguma coisa, tá, gente? Pode ficar à vontade. É sempre bom que vocês falem também, tá? Vânia, você quer falar alguma coisa? Lissandra? Não? Então, você quer fazer a leitura, Vânia? Por favor? Bom, pode ser a Liz. Eu? A última vez que eu pedi para você ler, você não quis, né? Lembra na palestra? Foi lá na frente da palestra. Não dá, né? Daquele pessoal todo me olhando. E a tremedeira que ia dar. Pois é, eu sem voz não conseguia falar e você que fala e podia não quis. Corri mesmo da responsabilidade. Então vai lá, guria. Vai lá, por favor. É 19, né? Isso, item 19, então, o mal e o remédio. Tá. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver,
Esperai por lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não Bom, reconhecereis, pois, seu amor... deve ter chegado pode depois. continuar, pode continuar. Pode. Pode. Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído o seu brilho e sua brancura? Então, só para a gente entender, o que ele está querendo falar aqui para a gente, né? Ele está falando da encarnação, não é isso? Então, ele está dizendo aqui para a gente aqui, que Jesus nos disse, né, que nós aqui encontraríamos choro e ranger de dentes. Que aqui realmente é um planeta de provas e expiações. Que nós aqui nós não devemos aqui buscar a nossa felicidade plena. É lógico que devemos sim ser felizes, buscar a felicidade, a tranquilidade, mas que nós tenhamos o entendimento que aqui não é o local para a nossa felicidade plena, porque aqui não é o nosso lar, né? O nosso lar mesmo é na pátria espiritual. É lá que nós somos. É lá que existia, antes de existir o planeta de provas e expiações. É a nossa casa, antes de nós estarmos aqui. Não é isso? Então, ele fala assim, ó, ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Não é isso? Vós que viestes aí, né, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas. E mais, as vossas dores sejam agudas e profundas. E ainda fala, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Então, é o que nós estamos falando aqui da questão do progresso, não é? 2 pontos. Primeiro, se nós estamos passando por uma prova, é porque nós estamos prontos para ela. Não é assim na escola? A gente não se prepara fazendo os trabalhos, né? Atividades em grupo, até para que chegue a hora do momento da prova, onde ali vai ser você e a sua prova, e colocando ali tudo o que você aprendeu em prática ali, não é isso? Aqui é a mesma coisa. Então, que nós fiquemos felizes por estarmos passando por uma prova. Primeiro, porque se nós estamos passando, é porque nós estamos prontos para ela, né? E segundo, se nós estamos passando por uma prova, é porque Deus está nos oportunizando isso. Isso que as pessoas têm dificuldade de entender, porque elas se sentem sempre o centro do universo, o centro das coisas, não é? Então, colocar Deus nessa posição, para algumas pessoas, é muito difícil, né? Alguém acima dele, alguém acima do bem e do mal, alguém, enfim, para algumas pessoas é difícil. Mas o importante é que a gente entenda que se nós estamos passando pela felicidade, é porque Deus, que nos ama incondicionalmente, está querendo nos ajudar, está querendo nos oportunizar o progresso. E nós só vamos adquirir o progresso colocando em prática aquilo que nós aprendemos, não é assim? Não adianta somente a prática. A fé sem obras é morta, não é isso? Porque não adianta somente estudar, não adianta só adquirir conhecimento. É necessário colocar em prática. E também não adianta só colocar em prática com tantos recursos. Há necessidade de ter dificuldade, porque senão onde estaria o mérito, não é verdade? Se nós viéssemos para cá com todo o conhecimento latente de tudo que nós fizemos até hoje, certamente seria um pouco mais fácil para nós passarmos. É a mesma coisa se nós compararmos os erros do passado com o que somos hoje. Não é? A gente não fala, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, fazendo as coisas, os erros do passado, não teria feito, com certeza, nem a metade de tudo que eu fiz. E é mais ou menos nesse sentido. Mas a gente vem para cá, como eu falei, né, como está escrito aqui, com o véu do esquecimento, mas com os ensinamentos, nossos conhecimentos, com intuição. Então, você vê mais uma vez a misericórdia divina, que não nos deixa aqui desamparados de forma nenhuma. Além da intuição, nós ainda contamos com o nosso mentor, que está sempre nos ajudando, sempre nos protegendo, e ainda nós podemos contar com a nossa família espiritual, que eles estão aqui à nossa volta, e a gente esquece disso, né? A gente está tão acostumado à nossa família carnal, e a gente vê essa família carnal em volta, e aí a gente se sente em família, que a gente acaba esquecendo da nossa família espiritual, que é muito maior e que tem laços muito mais fortes
do que a nossa família carnal, provavelmente. Mas eles estão aqui à nossa volta, torcendo por nós, com fé, né? Que a gente vai conseguir resolver, que a gente vai conseguir evoluir. Então, é que a gente tem assim esse olhar de que se estamos passando por uma prova, temos que agradecer a Deus, porque então nós estamos prontos para ela. E mais uma vez agradecer a Deus ainda por Ele estar nos oportunizando esta prova. Porque dependendo de como nós nos saímos nessa prova, nós vamos dar um salto à nossa evolução, não é? Então, olha que grande oportunidade. Somente um pai que ama, um filho que ama incondicionalmente, dá tantas oportunidades e ainda coloca tantas oportunidades de se ter mérito nisso. Porque muitas vezes, como a gente vê, tem pais que querem viver a vida pelos filhos, não é? Tentam tirar dos filhos todas as oportunidades de sofrimento e tal que fariam que ele evoluísse. O nosso pai, ele é totalmente diferente, né? Ele é, lógico, não dá nem para comparar, mas além de oportunizar tudo isso, ele ainda cria situações para amenizar as nossas dores, para facilitar a nossa caminhada. Nós temos o recurso da prece, como ele fala aqui, que é um alento muito importante, porque a prece limpa, né, os pensamentos errôneos, os maus pensamentos da nossa psicosfera, permitindo assim que a gente escute os nossos irmãos, os nossos familiares, né, a nossa família espiritual, e ajude a gente a entender o que estamos passando e, mais ainda, qual é a forma com que devemos olhar para essa aflição. Se devemos realmente ficar aflitos ou se nós devemos então ter serenidade e esperar as coisas acontecerem. Então, é uma oportunidade que nós devemos sempre agradecer quando nós estamos passando por uma prova por causa desses dois motivos que eu falei para vocês. Ixi, espera aí, só um minutinho, gente. A internet fica ruim e a porta fica fechada. Bom, aí ele continua lá então, né? Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. E ele fala, ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria. Ele está querendo dizer o seguinte, a gente só vai reconhecer a grandeza e o amor de Deus quando ele nos curar, quando ele nos ajudar, quando ele nos puser de pé. É só assim que nós vamos reconhecer a grandeza de Deus. E quando nós estivermos passando pela dificuldade mesmo, nós temos que ter esse reconhecimento da grandeza de Deus. E não esperar somente depois que ter passado toda a tempestade, para aí então levantar a mão aos céus e agradecer a Deus, né? Então nós temos que agradecer a Deus no início, no meio e depois também no final, né? Porque afinal de contas, Ele está no comando de tudo e é por causa dele que tudo isso acontece, né? Então ele fala, então você vai esperar tudo isso para agradecer a Deus? Não reconhecereis, pois, o seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, e lhe tiver restituído o seu brilho e sua brancura? Ou seja, só depois que nós chegarmos ao espírito puro, a uma pureza maior, é que nós vamos agradecer a Deus? Somente no final, né? Quando tudo isso, quando todas essas nossas aflições passarem, que nós estivermos melhor, aí que nós vamos agradecer a Deus? Ou não devemos agradecer sempre, não é verdade? Então, continua, Vânia, por favor. Imitai, né? Imitai aquele que... Por favor. Alguém quer fazer alguma colocação também? Quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Só levantar a mão. Assim, tô brincando. Ninguém riu, tá bom. Pode continuar, Vânia, por favor. Tem que saber fazer piada. Pois é. Comprar um livrinho do Ari Toledo para mim. Terrível. Imitai aquele que foi... Eita. Peraí. De novo. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo. Disse a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé
amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Bom, então aqui para a gente entender, desde o início ali, né, do item 19, até o final lá, é uma passagem que Santo Agostinho está falando, não é isso? Então, são palavras do Santo Agostinho, certo? E ele fala o quê? Ele fala da questão, cadê, deixa eu ver se eu marquei aqui, ó. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Não é? Até quando a gente vai enxergar a encarnação ou a vida somente esse momento que nós estamos vivendo? Né? Ou seja, a nossa vida é determinada no momento em que a gente nasce até o momento da nossa morte? Será que é só isso? Não é? Até quando nós vamos deter os nossos olhares, o nosso entendimento somente a esse período? Nascimento e morte. Não é? Aí ele continua, quando vossa alma desejará, enfim, se soltar dos limites de um túmulo. Ou seja, que a gente então vai começar a ter um entendimento e aceitação de que a vida continua depois do túmulo. E mais ainda, que a verdadeira vida, que lá que vão estar os verdadeiros gozos, porque é lá que nós vamos colher o que nós estamos plantando. Então, olha a felicidade que é poder contar, né, com essa verdade. Né? Mas, se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé? Ele fala o seguinte, então, o que é o sofrimento de uma vida, não é? Nascimento e morte, esse período. O que é o sofrimento desse curto período diante da eternidade? Porque esse sofrimento que nós estamos passando vai ser, então, depois, glória, felicidade, tranquilidade, mas no futuro, né? Então, o que é esse pequeno sofrimento diante da eternidade? Porque é isso que a gente tem que entender. O sofrimento de uma vida diante da alegria da eternidade. Ou seja, nós vamos passar a eternidade felizes e bem depois de termos passado por todas essas aflições, né? De termos chegado aos entendimentos, né? Enfim, podemos viver a vida da maneira correta. Então ele fala, quando vossa alma desejarás, enfim, soltar os limites de um túmulo. Mas se devesseis chorar e sofrer por toda uma vida, que seria ao lado da eternidade de glória? Mas para que isso aconteça, é necessário que nessa vida, né, por essas provas, a gente passe com fé, resignação, né, e com amor. Amor também. Nós precisamos ter amor pela nossa encarnação. Eu sempre falo aqui, a gente sempre escuta os outros palestrantes, e a gente lê sempre sobre isso, sobre a dificuldade que é para ter uma encarnação, que não basta simplesmente querer. É todo um estudo, é todo um planejamento, né, que é necessário se fazer para que haja encarnação. E aí, quando a gente fala numa encarnação com reajustes, por exemplo, né, de pessoas e dívidas do passado, é necessário, então, que essa pessoa queira reencarnar conosco, que essa pessoa queira reatar ou apertar, né, esses laços de amor. É necessário, então, que outras pessoas que também estão atreladas a essa outra pessoa também queiram reencarnar para que, enfim, é uma cadeia de pessoas e de fatos que precisam convergir para que haja encarnação. Então, é necessário que a gente tenha amor por essa encarnação, que a gente também passe pelas nossas provas com muita resignação, para que não haja necessidade de se repetir tantas vezes essa prova, né? Enfim, aí ele continua, procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro, né? Que Deus vos espera, e a causa deles no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Né? Olha quanto ensinamento, né? Quanta reflexão para a gente. Olha a importância que é o bem sofrer, né? E olha o remédio que é o bem sofrer. Porque tudo que ele fala aqui, a ênfase maior, né, é que nós aprendamos como passar por essas atribulações, né, por essas tribulações, por essas vicissitudes. Isso que é o mais importante. Porque todos nós vamos sofrer. Jesus deixou isso muito bem claro para a gente, que no mundo teríamos aflições, mas que nós pudéssemos sempre ter a esperança de que, assim como ele venceu o mundo, nós também iremos poder. Né? Nós poderemos vencer o mundo. Agora, a grande questão é que nós temos que aprender como passar por essas aflições, por essas dificuldades. Né? A gente precisa ter amor no coração. Eu acho que o que falta muito para a gente, esse amor que eu digo, é o amor
para nós mesmos, né? E com Deus. E que a gente entenda sempre que, no final das contas, gente, tudo vai ser entre você e Deus. Nunca vai ser entre você e as outras pessoas. Nunca vai ser entre você e sua mãe, você e seu pai, você e seu irmão, você e seu marido. Nunca. Sempre terá sido entre você e Deus. Quando a consciência julga, porque não é Deus quem julga é a nossa consciência. Quando a nossa consciência julga, ela julga em consonância, vamos dizer assim, né, com Deus. Ou seja, naquela conversa onde a sua consciência está expandida, onde você busca de todas as formas ali estar mais próximo de Deus, você então vê as suas ações como elas realmente são, boas ou más. E ali então você pensa e fala, gente, eu preciso mudar a minha vida, ou o que eu fiz de errado. Ixi, caiu? Ah, Elcio caiu. Enfim, é isso. A gente precisa ter esse amor aqui, nessa encarnação, para que a gente possa passar pelas nossas aflições e aprender as nossas lições, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Então, e ele fala ainda que aqueles que se consideram os que mais sofrem são então os bem-aventurados da terra, né? E esse aluno novo aí? É ela. E essa aluna nova aí? É a Summer. Ela gosta de fazer o evangelho no lar com a gente. Ah, eu não vi a ficha de inscrição dela, hein? Não precisa. Ela é VIP. É VIP, né? Então, gente, é isso que ele fala. Desculpa, não entendi. Não? Ele quer falar. Bom, então é isso, nesse sentido que ele fala. Então, que a gente pense o seguinte, até quando a gente vai limitar a nossa... Pode falar. Quando você estava falando de convergir, né, sobre a encarnação, que precisa de várias pessoas e tal, né? Eu estava pensando esses dias no caminho da luz. E se o senhor assim não tivesse aberto a casa há 20 anos atrás? Que você acha? A gente precisou conversar. Pelo menos eu sabia que desde o início teria que estar no caminho da luz, porque eu fui em outras casas, não achava outras casas, tive sonhos onde, enfim, tudo me levou a ficar lá. Todas as situações que aconteceram, só fica muito claro que eu devo estar ali no caminho da luz. E se ele não tivesse aberto a casa? Isso, não tá que eu vendo? não estaria em outra, mas, olha... a gente sabe que... Não é meu pai, não é meu tio, não é meu primo, não é meu amigo, assim, né? Então, na verdade, o Anselmo, o seu Iraci e alguns outros já trabalhávamos juntos na outra casa. Então... Aí, ó, tá vendo como já estava tudo planejado? Mais de 20 anos que a gente está numa família, né? Principalmente a turma de segunda-feira é a mesma turma que a gente já trabalhava há muitos anos na outra casa. Pois é. É incrível. E certamente que vocês trabalham também na espiritualidade. Assim, eu sinto um carinho muito grande. É como se fosse realmente da família. Ah, certamente que é. Não tem como, né? Até a gente vê, né, pela questão ali do entrosamento, né, tudo como foi construído, quer dizer, vocês começaram a trabalhar juntos, depois foram fazer, né, criar essa casa juntos, então você vê como há tudo um planejamento mesmo, né? E é o que eu falo, a questão da prova, a diferença de uma prova para uma expiação, a expiação não tem como a gente evitar, a expiação ela é nossa, é uma carga nossa. A prova a gente pode escolher declinar, a gente pode desistir dessa prova. Né? Kardec, por exemplo, quando recebeu a incumbência de fazer ali o estudo científico do espiritismo, ele poderia ter declinado, ele poderia ter desistido. Certamente que a espiritualidade iria achar outra pessoa, mas era uma prova dele, uma prova para ele, que poderia alavancar a evolução dele como foi de fato. Né? A nossa também. A gente, por exemplo, da casa, o seu Iraci poderia ter desistido, né? Poderia ter ficado com dúvida, com o pé atrás e decidido não fazer, ter desistido. Ou mesmo depois, com as dificuldades, poderiam ter desistido e fechado a casa. Então, as provas, elas são assim. A gente precisa dessas provas, né? E essas provas também refletem nas provas de outras pessoas, como a Vânia mesma disse.
a prova dela de estar num centro espírita e trabalhar no centro espírita dependia dessa prova do seu Iraci, das outras pessoas, da Elsa, do Anselmo. Então está tudo interligado. Por isso que eu digo que nós somos uma família e que estamos todos preocupados com a evolução um do outro. É que a gente às vezes não toma ciência disso, mas as nossas ações, elas são para isso. Por exemplo, um grupo que se releva tantas coisas, tantas dificuldades dos outros para se manter unido, né? Então, que é prova maior do amor e do interesse de cada um, que se todos consigam ali manter juntos para passar pelas provas. Então, isso é amor. Isso é amor. E muitas vezes a gente não toma ciência desse caráter, né? Dessa forma. Mas ali intrinsecamente, no interior, a gente sabe, né, que nós estamos fazendo por amor. O seu Iraci começou a sementezinha junto com a Elsa e com o Anselmo, já pensando nas outras plantas, nas outras sementes que iam necessitar daquele terreno, daquele solo, né? E lá na espiritualidade é pensado dessa forma também. Então, está tudo interligado com o objetivo único de fazer o progresso, né, da humanidade, o progresso espiritual de todos nós. Então, essa é uma escola maravilhosa que nós devemos sempre abençoar, né? É difícil, muitas vezes, as pessoas não conseguem ter essa visão porque elas ainda não encontraram o seu caminho, né? E elas não entendem isso, que elas não conseguem ainda se sentir felizes onde estão ou fazendo o que querem e tal, porque ainda não encontraram o que vieram aqui fazer. E isso deixa as pessoas muito angustiadas, né? O que eu sempre observei, assim, quando falava no atendimento fraterno, ou quando a gente atendia os espíritos, né, no pronto-socorro, era sempre essa questão da angústia, porque as pessoas no seu íntimo sabiam que deveriam estar fazendo alguma coisa que não estão fazendo. As pessoas, por exemplo, que estagnavam porque não conseguiam prosseguir na sua jornada depois do desencarne, sempre se sentiam angustiadas, porque elas sentiam que precisavam fazer alguma coisa e não sabiam o que era. É o progresso chamando, né? Porque a lei de progresso, ela fala a cada um de nós. Então, tudo está interligado e conectado. E tudo em cima das leis naturais, né? Bom, então, até quando, né, que fica então essa pergunta, né? Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte, né? Então, até quando a gente vai compreender que essa vida, unicamente estamos aqui para nascer, reproduzir e morrer, né? Como se fôssemos um vegetal. Então, até quando nós vamos olhar para a nossa vida dessa forma? Né? Quando que a gente vai começar, então, a projetar a nossa colheita no futuro, nos concentrando apenas no plantio de agora, né? Então, essa acho que fica a proposta para a gente, tá bom? Então, alguém quer fazer mais alguma colocação? Teca, que você está falando muito hoje, quer falar alguma coisa? Quero ouvi-lo. Não? Então, bom. Você quer continuar, Vânia, por favor, sono. então? Eu tô com sono, muito sono, gente, credo. Ah. Vai lá, Vânia, continua, por favor. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? O Diego sumiu. Continuo? Continua, por favor. Ah, tá. Diego sumiu, continua. Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pediste lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabieis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo. Em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Olha que bonito, né, gente? Pelo batismo da expiação e do sofrimento, né? É como se a gente então tivesse que passar por esse batismo, então, para que no momento da morte, né, do desencarne, pudesse ali então sair um espírito mais brilhante, né? Ou seja, um espírito melhor do que aquele que quando chegou aqui, né, a esta encarnação, né? Agora, o que ele fala ali é no sentido das provas que nós mesmos escolhemos. É uma coisa que a gente não para pensar e que o Espiritismo, né, a doutrina espírita traz isso para a gente de uma maneira tão clara e verdadeira, que nós somos responsáveis por essa encarnação, não é verdade?
Nós não temos o nosso livre-arbítrio? Nós não decidimos fazer ou não fazer, agir ou não agir? A mesma coisa também quando nós escolhemos vir para cá. Muitas das provas, né, são nos dadas por merecimento, por achar que nós estamos prontos, mas muitas dessas provas somos nós que escolhemos. Nós sabemos, dentro da nossa consciência, né, dessa nossa consciência expandida, nós conseguimos reconhecer as nossas más tendências e os nossos desvios de caráter, né? E dentro disso, a gente tenta, então, trilhar provas. O que foi, Vânia? Então, ó, dentro disso... Atrapalhada, eu tirei o som. Negócio aqui. Ah, tá bom. O áudio. Então, dentro disso, a gente escolhe as nossas provas. Então, veja, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de lidar com dinheiro, vamos dizer, com muito dinheiro, porque quando eu tenho muito dinheiro, eu deixo de pensar nos outros para pensar somente em mim, mas aí eu já vivi, já sofri muito por conta disso. E lá na erradicidade, então, eu peço novamente para vir com essa prova da riqueza, por agora me sentir capaz de fazer diferente, né? De agora utilizar o dinheiro como realmente deve ser. A pessoa que detém o dinheiro deve se pôr como mordomo do mundo, né? A serviço do Pai, sempre ali buscando oportunidades para ajudar o próximo, né? Mas aí ele fala assim o seguinte, aí ele já fala daquela pessoa que está ali reclamando da encarnação, está reclamando das dificuldades dessa encarnação, né? Então ele põe assim, vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Era isso. Nós pedimos para vir com a fortuna, né, e a glória trazida por essa fortuna também, mas na intenção de vencer essa tentação, de não sucumbir a ela. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. Então, o espírito, né, nós temos essa consciência também, que a prova, ela pode ser, quanto mais dura e mais difícil for essa prova, maior será a nossa glória e maior será o nosso mérito por passar por essa prova da maneira correta, com resignação e tal, né? E tudo isso nós sabemos lá. Nós temos total consciência disso, nós sabemos. Por isso que nós escolhemos. E muitas vezes, gente, pode olhar, a grande prova da nossa vida. Podem acontecer várias, mas sempre tem um momento na nossa vida em que chega uma grande prova, que é aquela que até aquele momento não tinha acontecido, enfim. Pode ser a perda de um ente querido, né, da gente lidar com essa questão da separação, porque a perda de um ente querido está intimamente ligada ao egoísmo, né, essa dificuldade na aceitação, porque, como eu falei na aula passada, como que a gente pode não querer, né, ou como a gente não aceita um parente nosso que já está assim numa idade avançada, sofrendo com locomoção, com doenças, né? Como que a gente quer que essa pessoa continue aqui sofrendo só para a gente tê-la ao nosso lado? Então, isso não é o egoísmo, né? Nós acharmos então que a nossa vontade deve prevalecer a vontade do outro. Então, veja que também é uma prova difícil para algumas pessoas lidarem com essa separação, a separação dessa forma, né? Uma separação pelo desencarne. Então, e ele continua aqui também colocando outras formas também, né? E ele coloca assim, ele fala da questão de que quanto mais dura e mais difícil a prova também, mais glória, mais mérito nós teremos e tal. E ele fala que se dela saísses triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo em sua morte, e ela deixaria escapar uma alma brilhante. Ou seja, então, pelo batismo da expiação e do sofrimento, né, passando pelas provas que nós escolhemos, ou que são as provas que devemos passar, porque também Deus determinou que assim o fosse, para que no momento do nosso desencarne, depois de passar por elas, pudesse então o espírito sair triunfante, né, mais brilhante, enfim. A grande questão, gente, é que nós todos temos nossas dificuldades. Isso é fato, não são apenas palavras, como dizia Santo Agostinho, né? É um fato. Enfim, nós temos também que avaliar e pensar quais são as nossas grandes provas, né? Porque as expiações, como eu falei, a gente não tem como evitar. Elas acontecem, elas vêm para nós e nós temos que passar por elas e acabou. As provas, a gente acaba sempre tendo a oportunidade, né, a opção de escolher. Se nós abraçamos e se no meio dessa prova nós desistimos,
Tudo isso é possível, porque é uma prova, né? O nosso livre-arbítrio que vai determinar. Mas que a gente não esqueça nunca do que ele está falando aqui, que quanto mais dura é a prova, né? No final, mais triunfante vai sair o espírito e mais feliz, né? Quem aqui já não fez uma tarefa muito difícil ou que julgou ser muito difícil e no final, quando terminou, qual foi a satisfação, né? Qual é a felicidade de se fazer um trabalho, falar, oh, deu certo. Sei lá, de repente o TCC de uma faculdade, algo tão difícil, né, que demanda muitas horas e muito esforço, mas também quando termina você apresenta a satisfação que é ouvir os aplausos, né, o cumprimento de um professor, ter ali de fato o seu diploma. Quer dizer, essas são as glórias que só podem vir para aqueles que triunfam, né, que vão até o final de suas provas. Quem desiste da faculdade, tranca a matrícula por medo ou por coisa desse tipo, não vai ficar chateado no final da vida quando olhar e falar assim, nossa, poderia ter feito e não fiz? As nossas provas são assim também. Nós temos a opção de escolher, mas é certo, é fato, que nós iremos ficar muito tristes conosco quando nós olharmos e falarmos assim, nossa, eu desisti. Às vezes por besteira, por medo, por insegurança, não é? Mas quando nós passarmos também pela nossa prova, com resignação, com fé, com amor, aliás, com muito amor, né? Com amor às pessoas que nos servem de prova, com amor a Deus por ter nos colocado em situação de prova, né? Então é sempre o amor. No final, o amor é a palavra maior, é a única palavra que vai realmente importar para a gente. Bom, aí ele falou então da questão do mal, né? O que a gente enxerga como mal. Agora ele vai falar da questão do remédio, né? Como remediar essa aflição? De que forma? Alguém aqui tem uma dica, né? Que usa para si próprio, assim, para si, para aliviar a sua aflição, a sua dor? O que vocês fazem quando vocês estão sofrendo? Vocês buscam um cantinho? Vocês oram? O que vocês fazem? Eu procuro ficar num canto quieta e rezar, né? Meditar, rezar, acho que me acalma um pouco. E às vezes até choro, porque alivia, eu me sinto melhor, né? Então isso ajuda também. O choro é o transbordamento dos sentimentos da alma. Por isso que a gente sempre chora na alegria ou na tristeza. Então, quanto mais extremado estiver o nosso sentimento, mais o choro vem. Porque é uma forma do espírito transpassar, vamos dizer assim, para o perispírito e chegar até a matéria, aquele sentimento que dentro dele está transbordando. Então, sempre no amor ou na tristeza nós vamos chorar bastante, né? E isso é muito importante, Elsa, essa questão da gente ter esse cantinho, né? Porque quando a gente está sofrendo, a gente só precisa escutar uma única pessoa, uma única voz, Deus. Então, é preciso que a gente vá no nosso cantinho, que a gente realmente se recolha, que a gente entre em prece, porque a prece limpa, né, os pensamentos errados, eleva o nosso sentimento e fica mais fácil a gente escutar os nossos companheiros, nossos amigos da espiritualidade, não é? É muito importante mesmo a questão da meditação também, né? A meditação traz a serenidade, aumenta assim essa nossa resignação, né? E você, Teca? Você também vai para o seu cantinho, pensar? Como que você faz? Eu começo a olhar as possibilidades, né? O que aquilo quer me ensinar? No momento, certo. Não só para mim, mas para todo mundo. Com certeza vou para o meu canto, orar. E sempre vem a resposta, né? A resposta surge logo em seguida. O porquê de tudo isso sempre vem. Eu procuro não me desesperar. Isso é muito importante. E uma coisa que você falou, Teca, é verdade. Às vezes não, na maioria das vezes, né, as nossas provas servem também para as outras pessoas. Igual eu falei, às vezes, para a nossa prova, é necessário um agente, né? Como a gente fala, por exemplo, que é necessário o escândalo. Então, às vezes, é necessário aquele agente para a nossa prova. Então, também serve de aprendizado para ele. As outras pessoas que vão ali nos acompanhar no desenrolar dessa nossa prova também estão envolvidas nesse aprendizado. Então, veja, se nós estamos passando por uma dificuldade, nós vamos ter um filho que vai tentar nos ajudar, nós temos o marido, às vezes a mãe, o pai que vai tentar nos ajudar. Então, ele se envolvendo na solução desse problema, ele também está adquirindo evolução. Ele está ali, ele está fazendo ali, agindo na prática da caridade, ajudando você, ouvindo e tentando te dar conselhos. Então, veja, a sua prova está ajudando muitas outras pessoas também a evoluírem, né? Olha que importância que é. E vocês, meninas?
Lisvânia. 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 Liz e Vânia. Vai lá, bonitinha. Falando que a gente vê da mesma forma. A gente olha a natureza, né, que Deus presenteou a gente, e eu sempre tento olhar a vida do outro. E sempre vejo pessoas com dificuldades piores, ou na verdade que eu vejo que eu não tenho dificuldade. Quando eu vejo às vezes as pessoas arrumando muita confusão, coisa pouca, ou quando eu acho que às vezes as coisas podem sair não sei, dos conformes, eu vejo um cadeirante, eu vejo uma mãezinha idosa passando com seu filho que tem uma paralisia cerebral. Eu vejo coisas que são muito maiores do que a minha própria dificuldade. Então eu fico envergonhada. E eu vejo, nossa, o que eu tenho aqui de prova, eu posso passar tão tranquilamente porque eu tenho saúde, eu tenho compreensão, eu tenho minha doutrina que me ajuda muito. Nossa, isso é muito importante. Então, e a natureza, eu vejo vejo os pássaros voando, eu vejo o mar, eu vejo tudo em equilíbrio, vejo que Deus está cuidando de tudo. Então, não é da minha vida que Ele vai perder o controle, né? Sempre tem mais alguém passando dificuldade com a gente. Isso. Nossa, ó, o que vocês falaram é exatamente o que está escrito aqui, que a gente vai ler depois com relação ao remédio. É que eu leu antes, ele está falando agora. Pois é. Ó, Dá 0 coisas. para elas. Como se a gente já até leu primeiro? Então pode dar 0. Ó, né? Tem que dar 10 e um ponto positivo. Olha, o que vocês falaram realmente... O que vocês falaram realmente é isso. Um outro ponto que vocês mencionaram, que também é importante, que a gente observe o mundo, né? Que a gente observe as belezas, que a gente observe o poder do Pai agindo. Porque todas as coisas estão em movimento. E não importa nada do que a gente faça, as coisas continuam em movimento. Não importa a gente parar e não querer viver a vida vai continuar. Porque é assim que é. Então, se a gente quiser, se a gente observar também as belezas de Deus, para a gente poder ter a certeza, vamos dizer assim, né? Para a gente poder sentir a presença de Deus na nossa vida. Então, quando a gente está com problemas, a gente vai para um parque, por exemplo. Tudo é sinal. Já pode perceber. Às vezes você para pensar, é um passarinho que senta numa árvore e começa a cantar para você, não é? É uma dúvida que você faz uma pergunta e de repente uma folha que cai de uma árvore, um pássaro que... Enfim, se a gente se dispuser a buscar a conexão com o Pai, seja através da natureza, seja através de uma prece, seja através de uma meditação, sempre quando nós buscamos essa conexão, nós conseguimos ouvir. E isso é um grande desafio para todos nós, principalmente nós que estávamos dormindo, né? Porque eu me considero, sim, uma pessoa que dormiu por muito tempo. Porque, embora durante alguns momentos de contato com o Espiritismo eu sentisse ali toda a verdade, a vontade, o que eu realmente sentisse que é ali que eu deveria estar envolvido e trabalhando com aquilo, eu ainda assim tinha dificuldade em dar o primeiro passo. Como muitas pessoas têm. As pessoas veem a doutrina, começam os estudos, mas não conseguem perseverar, né? Então, isso é muito importante, o que a Vânia falou, da beleza e da importância da nossa doutrina, porque ela realmente é consoladora, né? Nenhuma outra doutrina explica, né, de uma forma assim tão clara a questão da reencarnação. Nenhuma outra consegue provar veementemente a presença dos espíritos, a continuidade da vida, né? Que outra doutrina traz a comunicação de um filho para sua mãe com tamanha clareza como o Espiritismo faz? Porque o Espiritismo ele não simplesmente traz a carta, o Espiritismo explica como se dá o fenômeno, como acontece, né? E diz ainda mais, e diz que todos nós somos uma única coisa, que embora nós estejamos em planos diferentes, somos todos espíritos, ora encarnados e ora não encarnados. Mas olha a beleza da nossa doutrina na explicação de uma aflição. Quando vem, por exemplo, falar, poxa, eu me esforço a minha vida toda para ser uma pessoa religiosa, para fazer o bem, para levar amor e felicidade para todos os meus irmãos. Por que eu estou sofrendo, então? Se na causa atual eu não consigo encontrar uma explicação, eu posso, então, remeter-me às vidas passadas. E embora eu não tenha o conhecimento exato do que aconteceu,
A minha humildade me coloca na condição de que realmente algo de errado eu fiz. E o meu entendimento, né, de que Deus é todo poder e bondade, misericordioso e nos ama incondicionalmente, jamais um pai assim iria permitir que eu sofresse se não fosse para o meu bem e se não fosse devido a mim, né? Então, olha que doutrina maravilhosa que ajuda nas nossas aflições. Então, tudo isso que vocês falaram realmente é muito importante e é isso que devemos fazer. Devemos sempre, nos momentos de aflição, nos parar um pouco, pensar, refletir, meditar. Se ainda assim tivermos dúvida, buscar outras formas, como, por exemplo, sentar no banco de uma praça, olhar o pôr do sol ou, né, o nascer do sol, deixar a mente tranquila para que os espíritos possam falar e nós escutarmos. Porque eu estava dizendo com relação aos que dormem, né? Quando a gente está dormindo, quando nós estamos imersos no mundo material, totalmente presos a todas as teias da materialidade, nós não conseguimos escutar a voz do nosso mentor, dos nossos irmãos da espiritualidade, porque nós estamos muito preocupados com outras coisas. É assim que funciona. Nós estamos tão preocupados em ganhar uma promoção no trabalho, em adquirir dinheiro para comprar uma casa maior, para comprar um carro, para poder viajar. Estamos tão focados nisso que nós não conseguimos escutar a voz daqueles que nos amam, que estão querendo nos ajudar. Infelizmente, a vida nos convida ao despertar de várias formas. Muitas vezes pela dor, né? Porque pelo amor é muito difícil. As pessoas ainda não estão acostumadas a acordar, né? Com carinho na cabeça, com um beijinho na testa. As pessoas, infelizmente, para levantar e acordar, precisam de um despertador barulhento, né? Precisam de, enfim, de outras pessoas para ajudarem a acordarem, né? A despertarem. Mas para nós que estamos despertos, né? Que podemos, então, buscar essas formas de aliviar as nossas aflições. E, principalmente, entender o porquê das nossas aflições, porque é uma grande indagação da humanidade, né? O porquê de sofrermos, mas por que a gente vem para cá e sofre, né? Algumas pessoas ainda questionam e falam assim, mas para que sofrer? Por que já não nasce perfeito? Ora, qual é o mérito de se nascer perfeito? Né? Qual é o mérito de se passar de ano sem fazer prova? Qual é o mérito? Você vai poder depois chegar e mostrar o seu boletim. É como na nossa vida. Pô, eu vim para o mundo e venci. Venci assim, entre aspas, né? Dentro daquilo que eu podia fazer, eu venci. E aí você vai chegar com o seu boletim lá no plano espiritual. Nessa prova aqui, que era a minha tendência moral, eu melhorei, tirei um 8, né? Na prática, na caridade, melhorei bastante, cheguei um 9. Dentro das minhas possibilidades, eu consegui atingir aquilo que eu poderia fazer. Então, veja, olha a importância, é um mérito. Porque a perfeição como um todo, o que é? Nós não sabemos. Nós só vamos ter consciência mesmo, entender a perfeição quando nós chegarmos lá. Mas o que nós podemos observar é a beleza do caminho. Como é bom a gente poder passar por nossas provas e sair delas vitoriosos, né, triunfantes. Como é bom a gente poder ter essa tranquilidade para passar para as nossas aflições. Como é bom a gente poder contar com as pessoas, né, com os amigos, né, com a doutrina, com essa doutrina maravilhosa que nos ajuda, né? Bom, vamos ler mais um pouquinho então. E achei muito bonita essa parte final, né? Quando ele fala, né, que pelo batismo da expiação e do sofrimento, né? Porque olha a beleza e a importância que é, gente, o sofrimento, porque a gente vê o sofrimento com dor, né? E realmente isso não é legal. Lógico, ninguém quer sofrer. Mas como eu falei, né, a gente sofre pela nossa imperfeição e vamos deixar de sofrer tanto quanto mais nos distanciarmos dessas nossas imperfeições, né? Então vai lá, Vânia, continua para mim, por favor. E agora ele vai explicar a questão do remédio, tá, gente? Então eu falei que ele explicou a questão do mal, né, das nossas reclamações, né, enfim, das coisas que a gente enxerga como mal, vamos dizer assim, né? Então as provas, até as provas que nós mesmos escolhemos, nós achamos ruim e reclamamos, né? Então agora ele vai falar do remédio. Como é que nós curamos? Como é que nós amenizamos essas nossas dores? Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre o remédio. De remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes, um só é infalível.
A fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordar que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Então, gente, é isso mesmo que a gente falou, né, com relação a olhar o céu, olhar, né, as criações, para a gente poder sentir a presença de Deus e sentir que há algo mais. E aí ele fala outra coisa também, né? Ele fala qual que é o remédio, então? De fato, qual que é o remédio? O remédio é a fé. Por que a fé, gente? Por que a fé? A fé, como a gente aprendeu, a fé é o quê? A fé é compromisso, é a fidelidade, não é isso? A gente assume o compromisso com o Pai, onde a gente coloca a nossa vida nas mãos do Pai e permite, então, que tudo que for necessário, que tudo que for vontade dele aconteça na nossa vida e que assim que acontecer, nós vamos nos manter resignados. Então, isso é a fé. E aí a fé abre a possibilidade, né? Abre alguns horizontes, porque se a gente tem essa certeza do nosso Pai, que Ele é todo poder, amor e bondade por nós, então tudo que está acontecendo vai ser remetido, vai ser levado a algo que vai ser bom para nós. Então, diante de uma expiação, melhor, de uma prova, de uma aflição, nós vamos poder enxergar que o final dela vai ser algo bom para nós. E essa é uma certeza, não é uma possibilidade, não é uma probabilidade, é uma certeza. Agora, o que acontece quando a gente perde essa fé? Ele acaba de responder aqui para a gente, né? Que naquele que a dúvida em um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Então, quando a gente deixa de ter fé, que a gente para de acreditar que vai ser melhor, que está acontecendo para melhorar, naquele momento a gente começa a sofrer tudo aquilo que está acontecendo, aí nós não conseguimos mais enxergar luz no final do túnel, aí nós começamos então a questionar e julgar Deus, né, que é terrível, ou começamos então a querer achar culpados, a querer culpar alguém, né, pelo que nós estamos passando. Então, é só naquele momento que a gente perde a fé que tudo desanda. E depois, para recuperar, é muito difícil, né? Para a gente poder realmente parar, aí a gente vai ter que fazer todo esse processo que a gente falou ali do remédio. Nós vamos ter que ir lá para o nosso cantinho, chorar, ouvir de novo Deus, né? Ter de novo esse contato, esse pensamento, para voltar a ter a fé de que realmente tudo aquilo que está acontecendo é para o nosso bem, é para melhorar e que o final vai ser muito bom, né? Então, quem deixa de ter fé nesse momento experimenta já nesse instante, né, as pungentes angústias da aflição. Então, qual é o remédio para as nossas aflições? É a fé, é a resignação. Não tem outro caminho, né? As outras coisas todas são paliativas, são para nos ajudar, né? Mas para que nós passemos mesmo de maneira triunfante, vamos dizer assim, por a nossa prova, para que nós cheguemos lá e tenhamos orgulho do que nós fizemos, nós precisamos passar do início ao fim com muita fé e resignação por todas as nossas dificuldades, tá? Lê para mim, por favor, o penúltimo capítulo, Vânia. Penúltimo capítulo? Penúltimo, né? Ainda tem mais um depois lá no último. Tem mais? O Senhor marcou com seu selo. Marcou? Todos aqueles que creem nele. Hã? Não entendi. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Vixe, continuo lendo? Por quê? Mas ele não está aqui. Você está aí. Não, eu estou aqui. Porque não está você aparecendo ao vivo. É para não travar muito. Cristo vos diz que com a fé transportam-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo,
será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, e suas almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus. Gente, que coisa linda, né? Não tem como. É Santo Agostinho, né? Não tem. Aliás, eu recomendo aqui, né? Acho que vocês todas já assistiram, mas enfim, se já assistiram, assistam de novo. Mas tem um vídeo no YouTube que conta, né, a história de Santo Agostinho, dividido em duas partes. É um filme bastante extenso, mas é um filme muito bonito, é um filme muito importante que fala sobre essa transformação do ser, né? Desde o despertar até o desenvolvimento daquilo que se veio a fazer. Mostra também a questão de que nossa prova influencia também na vida e na prova das outras pessoas, e que também as outras pessoas estão passando por provas que estão intimamente ligadas com a sua prova. No caso, por exemplo, Santo Agostinho, a mãe dele, né, precisou sempre ter muita resignação, passar por muitas provas para que a prova dela, que era ajudar o filho, pudesse acontecer. Então veja como está tudo interligado. E é um filme muito bonito, conta assim muitas coisas importantes, também fala sobre a questão espiritual, enfim. Eu recomendo a todos vocês. Está lá disponível no YouTube. Eu vou ver se eu acho o link, já deixo lá no nosso grupo também para ficar mais fácil. Eu lembro que está dividido em duas partes, que é um filme bastante extenso. Mas ele fala muitas coisas, inclusive as coisas que ele está falando aqui, lá no filme também a gente vai ver ele falar, né? Vai ver representado lá tudo isso que ele falou. Ele fala o seguinte, então, que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo, né? E tiver ali como muleta, como uma sustentação no seu caminhar, né? Será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Isso é muito bonito, né? Se a gente entender o que ele está falando. Gente, por que a gente sofre? Porque nós somos imperfeitos. E por que a gente sofre mais? Porque a gente coloca as nossas más tendências, as nossas dificuldades, a gente coloca um peso maior nas nossas aflições. A gente acaba sofrendo mais por isso. Agora, se a gente mantiver a fé, não é? Se a gente usar a fé sempre como sustentáculo, como muleta, como, enfim, se a gente utilizar da fé sempre, né, será colocado sobre a égide e não sofrerá mais. Então, nós vamos deixar de sofrer nesses momentos de aflição. E aí ele fala o seguinte: sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto esse se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes. Então, veja, o corpo vai ficar lá sofrendo as enfermidades, mas a sua alma, não é? O seu espírito, que está com fé, com confiança, isso não vai afetar. Pelo contrário, a alma se desprenderá desse corpo de tal forma, né, que ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória do Senhor. Então, olha que importante a fé, gente. Não é assim que a gente vê, né, algumas pessoas que passam por essas dificuldades físicas do corpo, mas estão sempre ali sorridentes, felizes, e outros já têm até esse entendimento claríssimo, né? Fazem questão de sempre agradecer a Deus por passar por aquela aflição. Nossa, eu agradeço a Deus porque se eu estou passando por isso, é uma purificação, né? Pode ser ali uma expiação por um erro do passado, pode ser a prova, ou pode ser os dois juntos, enfim. Mas quanto mais o Espírito tiver a questão da fé bem clara e estabelecida dentro de si, menos ele irá sofrer. E quando estiver sofrendo, por mais que o corpo esteja ali padecendo dos males físicos, né, das dificuldades, o seu espírito não estará ali sofrendo as dores do corpo, né? O espírito que já não terá mais a visão limitada do túmulo, né, de achar que a vida somente se compreende ao nascimento e o morrer do corpo carnal, mas ele vai ter assim essa visão do plano espiritual. E a sua fé, sendo tão grande, vai fazer com que ele possa, dentro lá na espiritualidade, ter essa tranquilidade. Por mais que esteja sofrendo aqui na Terra, o seu pensamento mesmo é mais elevado, né? É lógico, é difícil a gente comparar nesse sentido, mas para a gente entender, por exemplo, Jesus. Por mais que Jesus tenha sofrido tudo,
que ele sofreu, né? Sem nunca dever nada, sem nunca ter feito nada, sofreu e morreu a pior morte de todas, que é a morte do bandido, ele nunca deixou de ter fé, ele nunca deixou de acreditar, de ter plena consciência de tudo que estava acontecendo, que deveria acontecer. Ele nunca, em nenhum momento, demonstrou fraqueza. Ou seja, dessa forma, nenhuma das vezes ele sentiu essas aflições realmente, né? Ele sempre se manteve sereno, com um pensamento elevado, porque ele sempre se manteve em fé. Agora nós, lógico, não podemos nos comparar, mas que nós devemos sempre usar e utilizar ele como exemplo. Se ele é a verdade, o caminho e a vida, então a forma como ele trilhou o caminho, como ele viu e participou de todos os eventos, essa é a forma como devemos também trilhar o nosso caminho. Então, Santo Agostinho, ele faz a colocação aqui muito perfeita nesse sentido de colocar a fé como o maior remédio para as nossas aflições. E a questão da fé é uma coisa muito difícil, né, de se entender. E é, mais uma vez, o Espiritismo nos ajudando, porque o Espiritismo, ele traz uma fé raciocinada. Ele não diz para a gente que devemos acreditar, que devemos simplesmente ter fé. Não, ele explica o porquê, ele nos mostra através de reflexões e nos permite também chegar às nossas conclusões, porque por mais que o Espiritismo traga as informações, ali nunca está nada categoricamente, né? Tudo ali depende também da nossa vontade, do nosso entendimento. E ele fala no final, felizes aqueles que sofrem e que choram, né? Que suas almas se alegrem porque serão abençoados por Deus. Ou seja, porque se nós sofremos, nós temos entendimento que estamos sofrendo, aí já somos bem-aventurados, né? Porque quantos sofrem sem saber que estão sofrendo? Quantos sofrem por achar que a vida é assim, sabe? Muitas pessoas acham que a vida é sofrer, né? Acho que tem até uma música que fala isso, acho que eu não me engano. Acho que é do Gonzaguinha, se eu não me engano, mas que algumas pessoas acham que a vida é sofrer, né? Que a gente está aqui para sofrer. E não é. Nós estamos aqui para aprender e só sofremos porque somos imperfeitos, né? E que nós sofremos mais ainda porque deixamos de mantermos em fé. Isso é muito importante na nossa jornada. E às vezes, né, como Jesus falava, que a fé do tamanho de um grão de mostarda era suficiente para mover montanhas. Mas já falando isso, porque para nós, até mesmo a semente de mostarda já é difícil ter uma fé assim. Quantas vezes a gente está aqui passando agora por esses ensinamentos e tal, nós estamos aqui com fé, certo? Aí nós vamos lá fora, batemos o carro ou fazemos alguma coisa nesse sentido. Qual que é a nossa reação? Qual que é a nossa ação? Se nós estamos com fé agora neste momento e passamos por um momento de aflição, qual é a nossa conduta? Será que já no primeiro momento a gente já dá aquela derrapada e perde a fé e já vamos sofrer ali os gostos, né, pungentes da aflição? Ou vamos nos manter em fé? Nós vamos nos manter com fé? Então, olha a dificuldade. Por isso que Jesus já falava para a gente assim, não, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder mover montanhas. Já sabendo da nossa dificuldade de manter essa pequena semente, esse pequeno grão de mostarda, né? Mas é tão importante que a gente tenha essa fé ao passar pelas nossas aflições, né, as nossas dificuldades. Fala aí, Vânia, o que você está tanto matutando aí? Não, é que é engraçado como eles falam repetidas vezes da alegria, né? E a gente tem que saber a diferença entre o sofrer e chorar das provas aqui pedidas dos erros do passado, e não o sofrer e chorar errando cada vez mais e criando mais dificuldades, porque tem esses dois, né? Tem o da vida anterior e tem o que cada vez mais a gente aumenta, né? Pelas nossas más tendências. Uhum. E se num planeta de provas e expiações, já estamos num planeta tão lindo, tão perfeito em tudo, né? Deus coloca coisas tão boas pra gente. Por que não ter essa alegria, esse bom ânimo para passar pelas provas? Eu não estou falando assim que... Nossa, me dá vontade de chorar só de imaginar o que certas pessoas passam, que, nossa, me dói o corpo inteiro. Mas é o que eu falo, eu olho para mim, eu vejo a minha vida e a gente não pode reclamar, sabe? De coisas terríveis que acontecem por aí, né?
Mas a gente que tem essa possibilidade, a gente não colocar mais peso nas nossas dificuldades. Eu vejo que as pessoas colocam muito peso, sabe, em repetições das provas e não compreendem e ficam mais tristes, mais desanimados, aí entra a depressão, entram outras situações. E não colocar mais choro e mais sofrimento, né? Então, tentando compreender cada vez mais, né? É um planeta tão bonito, né? Tem coisas tão bonitas aqui, tão belas. Verdade. Talvez é para amenizar toda essa dor que a gente veio aqui passar, né? Não sei. Eu vejo assim, por exemplo, a gente às vezes esquece de ter esse olhar mais amoroso com o mundo, né? E com as nossas dificuldades, né? Eu, por exemplo, hoje eu vi lá um vídeo, acho que até a Vânia já viu também, né? Assistiu. Puseram uma câmera, né, no casco da tartaruga marinha, né? E a gente começou a ver, né? E ver como era a vida da tartaruga marinha. E que coisa linda, porque simples. Vai passando pelo mar, aí passa uma raia, depois passa uma outra tartaruga, e a gente não imagina que é tão bonito isso lá. E que eles estão vivendo isso. Olha o privilégio para eles também, né? Olha como Deus é amoroso, até com todos nós, não só com, né, com o ser humano, com todos os animais. E eu não sei, mas dá para sentir até uma felicidade da tartaruga, né? Ela vai nadando ali e tal, aí passa uma coisa, passa outra. Então, eu vejo o seguinte, às vezes a gente esquece de olhar a beleza do mundo que nós estamos, porque é colocado para a gente, não, aqui é um planeta de provas e expiações, nós estamos aqui para sofrer e para curar as nossas más tendências e expiar os erros do passado. Olha a dor, o peso que é para tudo isso, né? E não é. Na verdade, aqui a gente está recebendo uma oportunidade, né? Ninguém veio para cá obrigado, né? Salvo algumas encarnações compulsórias, mas eu falo que todo mundo escolhe estar encarnado, né? Quando eu falo assim, eu não pedi para nascer, pediu sim, e na maioria das vezes implorou para nascer, implorou para reencarnar, implorou por uma oportunidade. E agora a gente está aqui, então que a gente utilize esses ensinamentos, que nos momentos de dificuldade utilizemos o remédio que é a fé, que nós utilizemos também a prece para elevar os nossos pensamentos, que nós nos esqueçamos dos nossos amigos da espiritualidade que estão aqui do nosso lado, né? Porque a gente sempre fala daquela pergunta do Kardec, né? Que ele trata sobre a influência do mundo espiritual no mundo carnal, ou dos espíritos sobre os encarnados, né? E acho que a pergunta 459, ele fala sobre a influência dos espíritos, que realmente os espíritos influem de tal maneira que são eles que nos dirigem, não é isso? Agora as pessoas pensam nessa frase, nessa resposta, e só vem o mal, né? Só vem o obsessor, então. E os bons espíritos, né? Se nós somos, então, dirigidos por eles, ele não fala que nós somos dirigidos pelos maus espíritos, pelos espíritos zombeteiros, pelos espíritos de luz. Ele diz que nós somos influenciados pelos espíritos de tal sorte que eles que nos dirigem. Mas ele também vai falar sobre a questão da afinidade, a questão do pensamento, como se dá a obsessão, ou seja, saber que eles influem na nossa vida, de que, a maioria das vezes, eles que nos conduzem, né? Isso é maravilhoso, porque nós podemos pensar, então, nos bons espíritos. No nosso mentor, por exemplo, se nós, então, permitirmos que ele influencie na nossa vida, como ele mesmo fala aqui, né? Deixa eu ver se eu acho a palavra certa aqui. Eu acho que está tá aqui, ó. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, ou seja, orar, pedir, porque a oração para Deus é uma canção, é a sua criatura cantando e falando para Ele. Então, a vossa voz cantar ao Senhor. Aí ele fala que o anjo à vossa cabeceira. Quem é o anjo à vossa cabeceira? Quem é o anjo? Quem que é o espírito de luz que está ali à sua cabeceira? Ou na cabeceira de cada um de nós, né? De sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. Então, olha a bênção que é a gente saber que existe um anjo à nossa cabeceira, que tem um mentor, né, que tem um espírito amigo, que se comprometeu desde o início da nossa encarnação a nos acompanhar aqui para que nós tivéssemos sucesso, né, que nós conseguíssemos obter êxito nessa encarnação. Então, é importante que a gente não se esqueça de mantermos a fé e principalmente esse remédio tão importante que é a fé e também a prece, tá bom? Bom, nós vamos encerrar então aqui no item 19
E aí, para a semana que vem, a gente vai começar. A felicidade não é deste mundo. A gente acabou de falar no comecinho, né, que a gente não busca a felicidade plena aqui, porque aqui não é a nossa casa de fato. Aqui é um lar transitório. Aqui é a nossa casa de passagem, vamos dizer assim, né? Será que alguém anda com tremedeira? Hã? Será que alguém anda com tremedeira? Certeza, né? Às vezes eu dou pessoa... uma tremedeira em casa, aí deve ser isso, né? Gente, quem quer fazer... Corta depois, tá? Não, eu vou deixar. Bom, alguém quer fazer alguma colocação antes da gente fazer nossa prece de encerramento? Quer fazer mais algum apontamento? Fiquem à vontade. Eu sempre digo, e eu gosto sempre de dizer, para ficar claro isso para a gente, que aqui é um grupo de estudo, que eu não vejo aqui como um curso, não vejo aqui como aula, né? Quando eu venho para cá, eu não penso assim, eu vou dar um curso, eu vou fazer isso. Não, eu venho aqui para conversar com vocês, porque tudo que eu leio aqui, eu divido com vocês. Então é assim, não é que eu saiba, porque realmente eu não sei de nada. Cada vez que eu leio, eu aprendo mais um pouquinho. Então é uma maneira também de aprender mais, estando aqui com vocês. Então, que vocês vejam isso daqui como um grupo de estudo mesmo. Que aqui ninguém sabe de nada. O espiritismo também é novo para a gente. Mas o cristianismo não. O cristianismo é antigo para nós. Nosso sentimento, nosso compromisso com Jesus é antigo. Certamente que nós já fomos aliciados há muito tempo, senão nós não estaríamos aqui nos dedicando ao estudo do Evangelho e preocupado em difundir esse estudo através da divulgação do ensinamento em si, mas principalmente através do exemplo, que é o que a gente preza e fala tanto, que é a questão da prática da caridade. Então, certamente que o Espiritismo é novo, mas o cristianismo é antigo. Nosso compromisso com ele é de muito tempo atrás. E que assim seja sempre. Quem quer fazer a prece ou fazer alguma colocação? Fiquem à vontade. Já fez a prece, já. Não entendi. Já falou que a Cintinha já é a prece, já. A Alessandra vai fazer a prece? Eu não entendi. Já falou que assim seja, acabou. Deixa a Elsie fazer. Elsie. Saudade de ouvir a voz da Elsie. Ué, a gente escutou agora na semana passada, ó. Na semana passada, na quinta-feira. Mas eu não estava semana passada. Tá bom. Nós estamos com saudade do prece dele. Desculpa. A prece foi essa semana. Viu? Vamos lá. Mas não conta. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos nos aquietando e fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Jesus e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos e aprendendo, e que esses ensinamentos tão importantes, né, possam nos dar força para enfrentar os nossos desafios do dia a dia, as nossas dificuldades, sabendo, como foi ensinado hoje, né? E isso é um merecimento. Então, temos que agradecer pelas dificuldades e que possamos enfrentá-las da melhor maneira possível. E lembrar sempre que Deus está no comando de tudo. Então, aproveitando essa oportunidade, que estamos com o coração repleto de amor, de tanto conhecimento lindo que recebemos, possamos vibrar para todos os nossos irmãozinhos que não puderam estar reunidos conosco hoje, e para todo o planeta Terra, para que todas as pessoas que necessitam possam receber um pouco de amor, de harmonia, de alegria, e que essa dor possa ser enfrentada da melhor maneira possível. Possamos ter uma semana tranquila e que logo possamos estar reunidos novamente. Então, muito obrigada, Senhor, por todo esse conhecimento que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, Elsie. Que bom. Gente, quero agradecer mais uma vez a presença de todas vocês.
E vamos continuar sempre estudando e lendo. Como a Vânia até comentou, né, que ela leu essa parte antes e tal, é importante mesmo que a gente leia, primeiro para a gente já estar mais conectado ao que nós vamos estudar. E também porque ali já nessa pré-leitura a gente pode já assinalar as nossas dificuldades e tal, e já trazer, né, no nosso próximo encontro, já falar, quando eu li essa parte eu não entendi, ou entendi assim. Isso é importante também para o grupo, tá bom? E que a gente continue sempre estudando. Teve uma postagem no grupo, né, bem interessante com relação a essa questão de estudo sobre as obras fundamentais de Kardec, né, que se nós nos dispusermos a ler 6 páginas dos livros por dia, né, se nós dispusermos apenas 6 páginas por dia, em um ano a gente lê todos os livros da obra fundamental de Kardec. Né? Então, olha a importância. E aí a gente pode estudar, né? Então, estudar demora mais, né? Estudar demora mais tempo. Mas para ler, pelo menos, em um ano a gente conseguiria. Agora, para estudar, provavelmente a gente vai passar a vida inteira estudando e ainda não vai aprender tudo, né? Mas é importante para a gente... Repetindo. E repetindo. Mas é importante só para ficar o exemplo de como é fácil, né? Só dar um passo. Ele falou de 6 páginas, não sei exatamente, depende de cada um, mas 6 páginas vai, se você ler direitinho, buscando entendimento, você vai gastar o quê? 1 hora, né? Lendo direitinho ali, sem pressa e tal, 1h30. Então, quer dizer, se nós dispusermos de 1h30 para o estudo do Espiritismo, se dedicarmos somente aos livros da obra fundamental, em um ano a gente leu os livros, né? Então, olha a importância da gente dedicar um pouquinho do nosso tempo ao aprendizado. Né? E que muitas vezes a gente coloca todas as nossas tarefas, né? A gente preenche nosso dia com todas as nossas tarefas e esquece de enxergar, como ele falou aqui, além do túmulo. Então, será que essas nossas tarefas, todo esse nosso preenchimento visa unicamente conseguir o quê? Né? Então, que a gente pense nisso também. Que a gente... Pessoal, eu preciso sair. Um beijo para todos. Boa Tchau, Elcia. Até mais. Desculpa ter estendido o horário. Tchau. Tchau. Bom, meninas, era isso também, então. Tá bom? Era para ter terminado 6h30, eu estendi um pouquinho e não vi. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Teca? Não? Tchau, Teca. Não, nem não, ela não quer falar, nem não. Gente, até mais então. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Diego. Tchau.